Senhor, irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário você estará assistindo esse vídeo, mas eu creio que você será abençoado, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Quero te saudar com a paz do Senhor e deixar uma rápida reflexão aos irmãos que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30. Está escrito: Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Vou ler novamente. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém encontrei. Observando o contexto desta história, nós vamos notar e perceber que Israel estava passando por um período catastrófico, onde o pecado estava se alastrando e Israel estava passando por uma devastação por conta do pecado. Observando o contexto, nós começamos a perceber que os filhos eram ingratos, os órfãos, as viúvas eram desprezadas. Os desejos eram incontroláveis, adultério, corrupção, ganância, suborno, usura, era algo que estava predominando Israel. Deus, cansado, Deus irado, aonde nós lemos, está se lamentando com Ezequiel, dizendo que procurou um para que o representasse, dizendo que procurou um para que denunciasse e não achou ninguém. Irado, no versículo de número 2, Deus fala dizendo: Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos. E sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Deus estava irado, estava a ponto de punir a Israel, quando ele então revela esta grandeza para o seu profeta Ezequiel. Assim como está escrito em Amós, capítulo de número 3, verso de número 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. O que eu achei interessante foi a intimidade de Ezequiel com Deus, a ponto de Deus mostrar a Ezequiel o que ele estava sentindo. E o interessante foi a disponibilidade que Ezequiel tinha de ouvir a Deus. Deus então começa a mostrar para Ezequiel que ele fez uma grande busca. Ele procurou por um homem que estivesse na brecha. O Senhor Deus foi até a corte, no governo, no versículo de número 27, em busca de um rei ou de um príncipe ou de algum descendente da linhagem real que pudesse representar o povo. Mas olha só o que o texto diz no versículo de número 27, com a sua Bíblia aberta, por favor. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Ou seja, Deus não acha ninguém no governo, porque ele procura nas três classes mais importantes. Ele procura no meio do governo, ele procura no templo, ele procura os sacerdotes no templo e procura os profetas no monte. Frustrado por não encontrar ninguém na linhagem real ou no governo, príncipes ou algum rei, ele desce até o templo e começa a buscar um sacerdote. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Mas olha só o que ele diz no versículo de número 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro, puro e o impuro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado entre eles. Deus ele então começa a mostrar para Ezequiel que ele foi frustrado ao não encontrar as pessoas no governo, um homem no governo. Foi frustrado pelo fato de não encontrar um homem que o representasse sendo sacerdote. Então Deus desce até os montes
e começa a procurar algum profeta que o representasse diante do povo. Ele procura um sacerdote que representava o povo diante de Deus. E agora ele vai procurar um profeta, que era aquele que representava Deus diante do povo. Mas ele também se frustra. Olha só o que está escrito no versículo de número 28. Deus dizendo, irado, por não ter com quem contar, ou por não ter com quem usar. Ele diz, os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor não tivesse falado. Deus então aqui ele está irado. E Deus falava muito comigo, porque os nossos dias, século de número 21, ano de 2020, nós não estamos vivendo algo tão diferente do que esse texto a qual nós estamos lendo agora. Os nossos dias se assemelham a estes dias onde a profanação tomou conta, onde o pecado, a desonra, a mentira, homicídios, latrocínios e daí por diante, está crescendo esses índices. E Deus está irado, está se movendo e está trazendo juízo a todas essas coisas que cheiram mal às narinas dele. Mas, em Amós capítulo de número 3, verso de número 7, o texto vai dizer que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos e profetas. É isso que Deus está fazendo aqui no versículo de número 30. Ele consulta Ezequiel e começa a se lamentar com Ezequiel. E o que Deus falava no meu coração é o seguinte: será que nos dias de hoje existem homens, existem mulheres que eu posso contar? Será que existem pessoas que eu posso revelar os meus segredos, que eu posso levantar como agente de transformação e mudar o ambiente à sua volta? Será que existem pessoas que eu posso contar para se levantar e denunciar o pecado? Influenciar e não ser influenciado? Será que eu posso contar com vocês? Olha só o que Deus está escrevendo, o que Deus está dizendo. Busquei um homem. Nos dias de hoje não é diferente. Muitos sacerdotes estão corrompidos. Muitos profetas estão falando quando não é para falar e se calando quando é para se falar. Invertendo as coisas, tendo falsas visões, induzindo as pessoas, usando dos seus dons para se promoverem. O governo, Deus não tem ninguém, muitas pessoas, está difícil Deus contar com muitas pessoas no governo, porque a maioria deles são corrompidos. A maioria dos governantes, a maioria daquelas pessoas que exercem algum poder na justiça estão totalmente corrompidos, a maioria deles. E Deus conta comigo, e Deus conta com você. Olha só o que o salmista escreve no Salmo de número 25. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este lhes fará saber a sua aliança. Ou seja, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O que é temer a Deus? É respeitar a Deus. Temor é totalmente diferente de tremor. Tremor é você tremer, é você se amedrontar. Deus ele não quer que nós tenhamos medo dele. Deus ele quer que nós o respeitamos. E o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, que o respeitam, que se sujeitam, se submetem e se renunciam diante de Deus. Que já não se importam mais com os seus próprios desejos, mas estão dispostos a enxergar com os olhos de Deus e serem totalmente usados por Deus. E se importam em serem usados por Deus. Deus é um Deus infinito. Ele é um Deus que faz grandes coisas e existem grandes mistérios que Ele quer revelar a estas pessoas que estão de fato comprometidas com o reino dEle. Mas Deus está frustrando-se nesses últimos dias. Deus está frustrado porque num tempo de guerra, num tempo de luta, num tempo de
de devastação. Muitas das vezes Deus não tem com quem contar. Deus está procurando nos templos, Deus está procurando nos montes, Deus está procurando no governo e não está encontrando ninguém. Grandes são os mistérios que Deus tem para revelar para nós, mas muitas das vezes nós estamos longe e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Grandes são os mistérios, as revelações, as grandezas que Deus está querendo revelar aos seus profetas, que Deus está querendo revelar aos teus servos, que Deus está querendo revelar até mesmo seus governantes, mas não está achando ninguém. Paulo ele escreve dizendo: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, Deus ele tem grandes coisas para nos revelar, mas será que nós estamos aptos para ouvir o que Deus está querendo dizer nesses dias e profetizarmos com veemência, com ousadia no falar, assim como Paulo diz? Será que os nossos ouvidos estão atentos para o que Deus está querendo nos dizer nesse momento tão difícil que o Brasil está enfrentando? Será que existem profetas dispostos a pagarem preços para falar a verdade, custe o que custar? Muitos profetas estão vendidos, profetizam para garantir alguma coisa, profetizam, usam de dons para se promover nos lugares, profetizam para se autoeleger. E Deus está procurando homens e mulheres sinceras, dispostos a ouvir a voz do Senhor. Eu estava lendo uma passagem em João, quando Jesus ele está falando com Filipe. João, capítulo de número 14. Texto que falou muito ao meu coração. 14, versículo de número 8. Disse Filipe ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê o Pai. Como tu me disses, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo a mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz todas as obras. Ou seja, Felipe estava vivendo com Jesus todos os dias, mas ainda não tinha conhecimento do que Jesus era. Quantos de nós não estamos assim nesses dias? Já vivemos grandes experiências com Jesus, mas não conseguimos entender o jeito que Jesus está se movimentando. Não conseguimos entender no mundo espiritual o que Deus está querendo dizer. Não conseguimos entender, não conseguimos ter o discernimento de entender as maneiras que Deus está trabalhando no nosso meio. Ele disse: Filipe, você está comigo há tanto tempo e não me conhece? Quantas pessoas estão caminhando com Jesus, mas não o conhecem? Quantas pessoas já têm anos e anos na fé, mas não se desenvolveram, mas não conhecem a Deus de fato, não conhecem a Deus verdadeiramente. Isso me lembra também a história daqueles 2 discípulos que desciam de Jerusalém para a ilha, para a aldeia de Emaús. Andando os dois, trocavam palavras entre si. De repente a Bíblia diz que o próprio Jesus começa a caminhar com eles e pergunta a eles: do que vocês estão falando? Um deles, chamado Cleopas, olha para Jesus sem o reconhecer, porque a Bíblia diz que eles estavam como que com os olhos fechados, cegueira espiritual. Cleopas olha, um dos dois, chamado Cleopas, olha para Jesus e fala: tu és o único peregrino em Israel que não entende do que está acontecendo? Aí Jesus faz de inocente, pergunta: o que está acontecendo, do que vocês estão falando? Aí Cleopas continua dizendo: de um homem chamado Jesus, que nós achávamos que seria o remidor de Israel, que nós achávamos que de fato salvaria Israel, e já é o 3º dia que isso aconteceu e nada aconteceu, ele foi só mais um que o sistema matou. Mataram João, mataram isso, mataram Tiago, conjecturando. E ele só foi mais um. Nós achávamos que seria ele que fosse o remidor. Andavam com Jesus, participaram de grandes milagres com Jesus, porque o texto mostra que eles eram discípulos, ou seja, eles estavam perto, eles eram daqueles que estavam próximos.
mas não entendiam no plano espiritual o peso que foi, o que aconteceu enquanto Jesus estava morto, enquanto Jesus disse está consumado. Quantas pessoas estão firmes com Deus, mas não entendem o que Deus está fazendo. Depois que Jesus vai embora, a Bíblia diz que eles falam entre si. Não ardia em nós o nosso coração enquanto ele falava conosco e nos abria as Escrituras. Ou seja, eles sentiam que estavam vivendo algo bom, mas não tinham o verdadeiro discernimento do que está acontecendo. Deus está levantando homens, Deus está levantando mulheres que estão de fato, que serão de fato comprometidas com o reino e que serão batizadas em discernimento para entender tudo o que está acontecendo. Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar contigo? Ele está procurando um homem, ele está procurando alguém que possa o representar. Ele está procurando homens, jovens, meninos, meninas que estão dispostos a se renunciarem para estarem com os ouvidos atentos no que ele está querendo dizer. O Espírito Santo de Deus começava a me incomodar, dizendo: Eliezer, pregue a minha palavra dentro e fora de tempo, denuncie o pecado, me represente. Pense em mim, para de pensar em você, se dobre, redobre a sua atenção no que eu estou fazendo nesses dias. Deus está nos chamando para um lugar de intimidade. Deus está te chamando para ser mais íntimo neste dia. Guarde essa palavra no seu coração. E disse Deus: procurei um homem que estivesse na brecha, que pudesse me representar. Este homem sou eu. Será que esse homem pode ser você também? Será que essa mulher pode ser você? Será que nós podemos representar a Deus nesses dias? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e peço que você reflita neste texto, pois Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.